Boa noite, pessoal. Boa noite. Estão todos me ouvindo? Deixa eu ver. Deixa eu só colocar aqui a origem do mal e as heresias. Sejam todos bem-vindos. Vão se chegando aqui, vão se aconchegando. Seja bem-vindo, Pedro, meu caro. Seja bem-vindo, David. Seja bem-vindo todos vocês, né? Hoje nós vamos finalmente tratar daquele tema que nós estamos há muito tempo aqui falando. A gente passou quase que 2, 3 dias da semana falando e, cara, é assustador. Assustador. A gente até teve uma conversa sobre isso no grupo do Telegram, né? E, nossa, velho, é um pouco complexo. Como a gente fala que o problema não é só uma questão de conteúdo hoje, né? As pessoas estão falando, né, do conteúdo da defesa da fé cristã, etc, etc, mas há um problema de cosmovisão dentro de você, há um problema de enxergar o mundo, na forma que você enxerga o mundo, que vai literalmente incapacitar, impossibilitar de você ver melhor, né, a ação de Deus na sua vida, né, pecado. Foi uma revelação para mim. Talvez esse seja o porquê tem tanta gente com escrúpulo aqui que segue a página, né? Por conta dessa má concepção do mal. É um exemplo disso, né? Seja bem-vinda, Mari Renata. Seja bem-vinda, meu caro Rocha Neto. Estejam todos aconchegados. O Matheus, que é o que vai fazer a live comigo, já está aqui presente, né? Já solicitou, inclusive, para a live. Vamos lá. Deixa eu esperar ele chegar aqui. Alô? Deu uma travada. Você deu uma travada aqui, Cruz. Você está travando. Fala aí de novo. E aí, meus caros? Ah, agora sim. Agora sim. Você continua onde você tava que a gente já pegou um trem. É o quê? Continue onde você tava que a gente vai pegando o trem. Tranquilo. Juan, Dani, Pedro, Renata, Matheus, Ricardo, sejam todos bem-vindos, né? Fiquem todos aqui. Só saiam, motoqueiro. Só saiam para poder tirar. Tira um print daqui da nossa live. Chama a galera do seu feed. Aí fala, ó, galera. Você aí que é escrupuloso. Você aí que é relativista, safado. Você aí que é satanista, você aí que é católico perdido, chega mais lá no História Católica, vocês vão entender um pouco do que é o mal, né? E qual a relação dele na nossa vida, no mundo, enfim. Então, façam essa gentileza de tirar o mundo do fundo do poço, ajudar a tirar o mundo do fundo do poço, né? Se fosse ter um título para essa live seria esse: ajude o mundo a tirar o fundo, a sair do fundo do poço. Pode falar. Só uma observação para todo mundo que tá por aqui. Fiquem até o final, que no final vai ter uma surpresa. Bem Tá lembrado, bom? bem lembrado. Eu falei isso no vídeo de divulgação agora que vai ter a live. Esqueci de falar aqui agora. Então, quem está aqui no começo, senta direito aí no seu sofá, pega uma garrafinha de água, seu refri, ou seja lá o que mais que você beber, e fica aqui conosco, né? Mas, como eu comecei, né? Olha, é o seguinte, a gente está falando, tá? Desculpa, que o problema hoje, tá? No meio católico, pelo menos na internet, não tem como eu falar do meio católico físico, porque eu só vivo em um lugar. Eu não tenho o dom da bilocação do Padre Pio, né? Então eu não tenho como saber como é que está a situação fisicamente em todos os lugares do mundo. Não tenho como saber. Mas, virtualmente e no Brasil, né? Geralmente, quando você vai acompanhar os perfis católicos, você vê muita e boa divulgação de conteúdo, tá? De informações, né? Isso não é errado, ninguém aqui, eu não estou falando mal do trabalho de ninguém, diga-se de passagem. Só que é o seguinte, né?
quando você estuda um pouco história, você vai acompanhando a história, você vê que os tempos vão mudando e as pessoas, muitas vezes, que estão alheias a esse tempo, elas não percebem, tá? Que os tempos mudaram e a postura que agora elas teriam que ter em um determinado momento já não é mais tão suficiente para dar as respostas que as pessoas estão procurando, tá? Então, exemplificando para ficar muito mais claro, certo? O que que acontece, tá? Eu lembro que quando eu me converti uns 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos, né? Não, perdão, foram 7 anos atrás. Lá para 2012. 2012. Padre Felipe, seja bem-vindo, sua bênção e salve Maria. Mas continuando, eu me converti lá para 2012, foi no segundo semestre de 2012, lembro, foi na faculdade, era o segundo semestre da faculdade, eu lembro até hoje, que eu tentei até ver a crisma na minha paróquia, mas eles já estavam em andamento, eu não podia mais entrar, eu tinha que esperar a turma do outro ano. E aí, nesses 6 meses que eu fiquei esperando, mais ou menos, eu fiz todo um intensivão em casa, então Padre Paulo Ricardo, etc. Mas ainda assim, tá? Ainda assim, na época, a quantidade de conteúdo, de conhecimento, de informação disponível era muito pouca. Você tinha Padre Paulo Ricardo, um pouco da Canção Nova com o professor Felipe Aquino, né? Talvez um pouco ali da Monfort com o Orlando Fedeli, mas também não era muito conhecido, né? Liturgia era só o Salvem a Liturgia, né? Que era um site acho que até do Rafael Brodbeck, né? Tinha o próprio Rafael Brodbeck com Veritatis Splendor, apologética, mas era pouco conteúdo, muita coisa escrita, tá? E pouco conteúdo de audiovisual, livro, editorial, etc. Cursos, então quase nada existia nesse terreno, certo? Na seara do conteúdo. E aí houve sim, de fato, essa necessidade de um desenvolvimento do conteúdo doutrinal. Por quê? Porque o Brasil passou por um processo de péssima catequização. E foi ali no finalzinho do regime militar, quando você tem ali o advento da teologia da libertação, e aí as catequeses viram palanque político, né, as homilias, etc. E o povo católico vai esquecendo do que é que ele acredita, no que é que ele acredita, certo? E aí, surge essa demanda. De fato, é necessário. Só que acontece o seguinte, muita gente consumiu a demanda do conteúdo, mas o problema do conteúdo, de você absorver alguns conhecimentos sobre a fé, quem é Jesus? Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado, etc, etc. Você ter essa disposição, tá? Você ter essa informação contigo e, de certa forma, carregá-la, professá-la, tá? Por incrível que pareça, ela não é suficiente no sentido de que não que ela não vai te salvar, né? Deus é misericordioso, não que ela não pode te dar nenhum mérito, não é isso. Mas ela é insuficiente para que na experiência do dia a dia, quando você lide com pessoas não cristãs que possuem outras doutrinas, entre aspas, porque o quesito aqui não é doutrina, como eu estou falando no começo, tá? Você não vai conseguir fazer frente, tá? E aí é como se você fosse, tá? É como se você pegasse uma jarra suja, toda mofada, e colocasse dentro dela um líquido muito valioso, muito precioso. É óbvio que em algum ponto daquele líquido vai ficar guardado, mas ele vai ficar misturado, manchado. E a própria essência daquele líquido já não vai ser tão verdadeira, tão cristalina. Por exemplo, se for água, por exemplo. Você coloca água dentro de um jarro sujo, né? Então, o jarro aqui representa a forma de recepção da fé, que é aquilo que, tecnicamente, tendemos a chamar um pouco de cosmovisão. Ou seja, a forma em que você enxerga o mundo, a forma que você se relaciona com o conhecimento, a forma em que você compreende as coisas, tá? Ela vai modelar, ela vai moldar, tá? Ela vai modular o conhecimento que você receber. Então é por isso que muitas vezes, quem já participou de grupos católicos, seja nas arquidioceses ou virtuais, percebem que às vezes enfrentam algum problema ou resistência de muitos católicos com alguns ensinamentos que a igreja tem. Porque o problema não é o ensinamento, não é mais uma teoria versus teoria, tá? É toda uma narrativa, toda uma percepção, toda uma concepção que ela já tinha criado, que ela recebeu, tá? Que ela recebeu de bate-pronto e ela tomou como verdadeira. Então é preciso a gente pegar
e desfazer as raízes. É como você está tirando a erva daninha, certo? De uma plantação. Se você tirar só a parte de cima, as raízes ainda vão estar lá. E quando aquele terreno ficar propício, ela vai crescer de novo, né? E por que eu estou fazendo essa longa introdução aqui? Porque a má concepção do que é o mal, quando nós fizemos a enquete, batemos nas perguntas, nos quizzes, etc., né, a respeito da origem do mal, a dificuldade em compreender algo, cara, você vai abrir o catecismo, isso está lá. Você lê, entende e compreende. Entretanto, aquilo não enraiza, porque não é uma questão de, como eu falei, de mero conteúdo. É uma questão de percepção da realidade que foi colocada em você. E aí é que vem a sacada. De tudo, tá? De tudo, tá? Tanto da semana do Gênesis, quanto do mês que falamos do Gênesis, despertamos vocês para esse tema, tá? Quanto do próprio curso que o Matheus está lançando e dessa live, que é o seguinte: o Gênesis, ele sempre foi criado na história, sempre foi visto na história pelos santos, pelos sábios, pelos profetas, como um livro capaz de destruir, de destroçar essas visões que vocês têm, né? Que o mundo geralmente oferece para os fiéis, para o povo de Deus, né? Então, na época de Moisés, qual era o grande problema? Eram as divindades do Egito, tá? Então, o Gênesis conseguiria destruir, arrancar por baixo a percepção de que aquelas divindades poderiam ter sido reais, de que a experiência com aquela divindade seria real. Na época dos primeiros cristãos, qual era o problema? Tá? O problema era o judaísmo, o problema era o próprio paganismo, o problema era a divinização dos bens materiais, como os astros ou a matéria em si, certo? Não estou ouvindo, porque ficou um pouco baixo. O dinheiro mesmo até. O dinheiro, enfim. Então, e aí como é que eles começam a enxergar? Como é que eles começam a comentar de forma que esses deuses sejam destronados, certo? Aqui, nós estamos hoje, nessa live, para começar, diante de um possível Deus, tá? De um possível não, de um factível Deus, que a modernidade inculca em você, que é a questão da presença do mal. Olha, qualquer lugar, desde os livros paradidáticos até as manchetes de notícia, todo o conteúdo é construído de tal forma que você tenha que visualizar dentro dele uma certa batalha entre o bem e o mal. Um certo confronto entre um exército do bem, necessariamente um exército do mal. Claro, a gente sabe que há na revelação e há no próprio cristianismo a noção dos justos e os ímpios, certo? Mas essa batalha entre os justos e os ímpios não se dá como se fossem dois portadores de duas bandeiras existentes, de duas nações reais, tá? É simplesmente o justo com a sua virtude que influencia o ímpio para mudar e sair dessa percepção. Tanto é que qual era o lema da igreja primitiva? Sangue de mártires, sangue de mártires, fermento dos cristãos. Ou seja, a virtude do mártir combatia os ímpios na medida em que ela servia para a conversão deles. Essa é a batalha. É por isso que São Paulo fala, não é contra homens de carne e osso que lutamos, mas contra os espíritos, as potestades, etc, etc. Exatamente para mostrar que essa visão do mal que há no mundo, tá? Ela é, em certo sentido, principalmente manipulada pela experiência do demônio, pela existência e ação do demônio, certo? Mas o mundo moderno não faz isso, porque o mundo moderno não é um mundo mais cristão. O mundo moderno é a ruína do mundo secular que foi criado após a Revolução Francesa, né? Originado no Renascimento e após a Revolução Francesa foi criado. Então, o mundo moderno já vai inculcando em você essa percepção, né? Dessa batalha, dessa luta, dessa dialética maniqueísta, tá? Então, por isso estamos aqui hoje. Pronto? Introduzimos, botamos o nosso pé na realidade. Colocamos as botas no solo, né? Como dizem os militares. Então, vamos começar agora, tá? Então, Cruz, se quiser, introduza o primeiro tema, né, dessa noite de hoje. Como é que nós podemos perceber o mal, o bem, né? Como é que isso está dentro da narrativa do Gênesis, como isso se relaciona no nosso dia a dia, enfim. Vamos indo e a gente vai fazendo esse bate-papo aqui para o pessoal ir compreendendo melhor.
Foi uma, foi uma baita introdução, né? Ah, quase 20 minutos de introdução. Deu um panorama bem amplo. Eu vou ter que ir resgatando alguns dos pontos que você colocou. Eu acho que a gente pode começar esse primeiro ponto de conversa com o que você falou sobre esse ponto do conteúdo. Se a gente tem um conteúdo, a gente tem a doutrina. Se a gente falar as consequências, como a gente fez nos stories, das ideias que o pessoal está colocando, ninguém concorda com aquilo ali. Mas ninguém consegue tirar numa. Peraí, mal não existe dessa forma. Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte: tem uma parte do evangelho não, perdão, da, das cartas, e fala: olha, a, a letra é morta e o espírito vivifica. A letra mata e o espírito vivifica. A doutrina da igreja, ela não é letra. Ela é uma construção de um espírito que está sempre ativo e que precisa ser mantido. A gente pode comparar rapidamente a doutrina com o próprio Jardim do Éden. O que é que Deus falou para Adão fazer no Éden? Para cultivar aquilo ali e guardar. Ou seja, aquilo não é uma coisa assim que para possa simplesmente memorizar. Se você não avançar em compreensão, em profundidade, com um esforço próprio, esse mesmo conteúdo que você já memorizou vai se perder em você, né? Então, não adianta a gente gravar a letra da doutrina, ou a letra do Gênesis, a letra dos Evangelhos, se a gente não pega esse espírito. Porque o que vai acontecer quando a gente fizer isso? A gente vai saber, olha, o mal não existe, tá bom, você me convenceu, vamos dizer, filosoficamente. Só que acontece um problema. Quando eu desligo o meu celular e saio para o mundo, eu me deparo com algo que parece ser isso aí, parece ser o mal. O que é que explica isso daí? Você falou sobre o mal, mas você não explicou sobre a experiência que eu tô tendo do mal. Então tá com algum. Então eu não vou conseguir me livrar desse problema. Porque é um problema que eu não posso silenciar. Esse é um problema que mexe com todo mundo na carne. Porque cada um vai ter algum tipo de experiência com o mal. O bebê tem uma experiência com o mal. Entendeu? Pô, mamãe não tá aqui, eu não posso me alimentar. A criancinha, ela vai ter uma experiência com o mal. Porque o pai deu uma porrada nela e não explicou o porquê. Ela não conseguiu compreender direito. Então pareceu que faltou um certo amor ali. O adolescente hoje, ele também vai ter um problema com o mal. Porque ele não está conseguindo se encaixar e quando ele não se encaixa, tem algumas pessoas na classe que são umas sacanas, que vão ser traiçoeiras com ele, ou que vão fazer um certo bullying, como fala muito hoje em dia, ou que simplesmente vão ignorar, ele vai se sentir ali num lugar tenso, impositivo. E, bom, a gente pode ficar passando essa experiência com o mal ao longo de todas as camadas da personalidade humana. Em última medida, o que a gente vai encontrar é o seguinte: olha, o que é o mal? O mal é uma alma que é se perder. Por quê? Ó, o diabo se perder é o mal? Não, ele já está perdido para sempre. Que ele exista e que ele tenha um desejo contrário a Deus não é um mal, não é um problema. Porque o que não tem solução, o que não tem remédio, remediado está. E esse remédio, ele não tem, entre aspas, ele não tem pra gente. A gente vai estar sempre tendo que ter um certo cuidado em cair. Mas para Deus sabe qual é o remédio. Então, em última medida, no campo da realidade, é Deus que vai mostrar que vai resolver todo esse problema. E se a gente quer dar uma resposta para o mal, uma última resposta para o mal na nossa vida, isso a gente está querendo uma soberba, a gente quer ser maior do que o tempo. Deus está resolvendo isso ao longo do tempo, para o bem de todas as almas. Se ele desse uma resposta agora, adivinha o que ia acontecer? Tu ia pro inferno direto. Ele ia levar logo todos os justos que
estão em estado de graça pro céu e você ia morrer e ia pro inferno direto. Por quê? Porque a tua última confissão não foi tão boa. Talvez eu não tenha realmente ganhado um estado de graça ali. É uma visão meio cética aqui. Né? Porque acho que até um assunto como desses requer principalmente que a gente tenha um olho de pombo e outro de serpente. Então, Deus ele está calculando tudo isso numa abrangência que nós não conseguimos conter. Ele sabe quando vai ser o tempo certo para que ele envie seu filho novamente. E para que isso seja realmente o bem maior possível. Isso na última camada, em cada uma das camadas da nossa vida, acaba sendo o mesmo. Olha, aquelas pessoas ali da classe, às vezes eram chatas mesmo, mas por causa disso você ficou em casa, estudou e conseguiu se tornar uma pessoa muito mais comprometida. Qual é o problema? Para a gente conseguir vencer o mal nessas experiências, a gente tem que parar de dar justamente, apesar de parecer estranho, quando a gente está se referindo à situação concreta que a gente está convivendo, a gente tem que parar de dar substância para ele, assim como a gente tem que parar de dar substância metafísica para ele, que é o que a gente já não faz. A gente tem que trazer essa inteligência doutrinal e puxando ela até a nossa carne. Passando pela imaginação, passando pelo conhecimento da origem de como esses problemas chegaram a falar sobre nós mesmos. Né? Ou seja, como é que surgiu o mal para o humano, como é que surgiu essa diversidade de opiniões, como surgiu a dor física que a gente precisa passar, alcançar sua exaustão, como surgiu inicialmente e como ela foi se desenvolvendo um pouco. Porque, é claro, os espinhos que Deus falava para Abraão, ele continha simbolicamente, vamos colocar num termo aqui bem modernista, ele continha simbolicamente a labuta do operário moderno. Mas, porque realmente tem uma vida do trabalhador que é uma parte difícil. Só que se ele não assumir esses espinhos como nosso Senhor assumiu os espinhos, ele vai se tornar uma eterna presa do mal. Uma eterna presa de uma ilusão. E nessa ilusão, ele vai fazer a mesma coisa que Adão quando o mal começou. Ele já vai estar culpando Deus. Exatamente. Essa é a... Eu vejo que Então ele vai dizer, diga. psíquica, isso tudo que você falou é o impacto que o mal tem na nossa psique, né? Na nossa mente. Ou seja, beleza, você está falando aqui do mal metafísico, né? Ah, não existe. Beleza, mas e quando acontece algo que eu visivelmente enxergo como mal? Eu acho que a grande dificuldade do pessoal foi isso. Cara, você está de brincadeira comigo, entendeu? Né? Tem um monte de gente morrendo agora, coronavírus, o quê? Passando fome, não sei das quantas, etc e tal. Alma se perdendo. Alma se perdendo, isso, aquilo, outro, e você vem me falar do mal que não existe. Como é que a gente lida com isso, né? Esse já é um outro ponto que eu falei na minha introdução, né? A influência, a obstinação, tá? Dos meios de informação, não somente jornalismo, mas internet, estudo da história. Lembra o que é que você lembra disso da história, né? Você lembra do quê? Das desgraças do mundo. Você lembra da peste, você lembra de Inquisição, que era tortura, blá, 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 essas mentiradas todas. Você lembra do motoqueiro, na merda do motoqueiro, enfim. Você lembra do nazismo? Você lembra do nazismo, você lembra do comunismo, das ditaduras, da guerra atômica, Guerra Fria. Você não lembra de nada na sua história que você estudou na faculdade, na escola. Você não lembra de nada que tenha de bom. Que você fala assim, pô, velho, esse cara aqui fez algo bom, entendeu? Né? Quando é algo bom, tem uma desgraça por debaixo, que é, por exemplo, a Revolução Francesa. Aí você vai ver, tem um monte de gente sendo decapitada, sangue rolando pela França, ditadura, império, parará, parará. Então você não vê nada
Bom, então já é criado essa atmosfera em seu redor para você só enxergar. Porque o que acontece? Quando você cria esse tipo de atmosfera, tá? A estrutura do cérebro humano, ela não consegue, a estrutura do cérebro, da mente humana, da alma humana, ela não consegue suportar uma grande carga de mal de vez, né? Cara, qual foi o grande segredo? E aí, vamos rezar aqui para o Instagram não derrubar essa live, porque o Instagram é louco, mas eu sou mais louco ainda, né? Mas qual é o grande segredo, tá? De todo esse problema agora, dessa doença, enfim, que está rolando agora, tá? É aquilo chamado contagem de mortos, contagem de contágios. Sabe por quê? Porque uma coisa é você lidar com uma pessoa morta na sua frente, concreta, que já é algo muito difícil, principalmente pelos laços afetivos, pela aparência que o cadáver traz para você. Outra coisa é você ter que lidar 1.000 não sei quantos por dia, acumulado já são 5.000, somatório não sei quantos, 200.000. Aquilo vai preenchendo a sua mente e o mal ganha uma aparência que ele não tem. Ele ganha uma substância que ele não possui, tá? Então, primeiro a gente começar essa psique, né, estabelecer, se instalar, né, no mundo real. Sair do mundo da abstração, dos números, das definições, para depois a gente passar para o lado mais abstrativo. Né? Então, eu vejo que uma única forma de lidar com isso é o pleno abandono mesmo na providência divina. Como ensina lá aquele livro do Padre Pierre. Não tem outro jeito, sabe por quê? Porque, veja, por mais que você pegue, vamos supor assim, você está passando um cansaço agora, etc, etc, tá? E aí você pensa, não, eu vou passar esse cansaço aqui, eu vou ficar mais virtuoso, tá? Mas, em certo sentido, quando você faz isso, imediatamente, por mais que você não espere isso de forma consciente, há sempre uma expectativa, uma noção de esperança da recompensa daquele esforço que no momento está árduo para você. Então, no momento, aquela coisa está difícil de enfrentar. E eu coloco em vista um bem espiritual, né? Ou, sei lá, pode ser um bem material também, ganhar o dinheiro, tá? Só que o bem material tem outro problema que eu vou entrar depois. Mas o bem espiritual, qual o grande problema do bem espiritual, tá? Que você coloca de forma imediata. É que você não vai criar uma virtude do dia para noite. Amanhã você vai ter o mesmo trabalho cansativo e muitas vezes você vai estar mais impaciente do que o dia anterior. E aí você vai começar a ver, eu estou fazendo isso aqui não está adiantando de nada, né? Isso aqui não está adiantando de nada. Mas se você abandona, né, aquele sofrimento a Deus, sem espera de nenhum tipo de recompensa imediata, certo? Se você entrega aquilo de forma mais aberta para Deus, tá? Esperando, não sei se isso vai me gerar alguma virtude hoje ou daqui a 20 anos, mas eu sei que alguma coisa de bom vai ter nisso. Eu cumpri isso aqui, né? Então, é mais fácil do que você pensar num bem mais presente. O bem material é pior ainda, porque o bem material ele dá uma satisfação imediata, mas essa satisfação também é muito mais rápida. E aí é pior, porque é um outro elemento que destrói a sua capacidade de visualizar essa questão e facilita você entrar nesse maniqueísmo, nessa luta do bem e do mal perpétua, é que é o seguinte, uma hora eu estou satisfeito, outra hora eu estou insatisfeito, uma hora eu estou satisfeito, outra hora eu estou insatisfeito. Então, você vai começando a perceber e a dar nome para essas coisas, né? E aí, aquilo ganha uma forma, uma força maior do que o normal. Por isso também, né, esse pessoal aí, desse Isso. problema, dessa doença, fica nessa. Ah, prende todo mundo, solta, prende, solta, prende, solta. É a forma mais fácil de fazer a pessoa cansar e se render diante dos problemas, né? Mas pode falar aí Isso nos seus aí, comentários, você está doido para comentar um monte de coisa aí, eu estou vendo pela sua cara aí. tem um em especial. Isso daí se conecta muito com a, a queda de Adão. Quando Deus fala que agora ele vai ter que labutar para comer o pão do dia, ele tá falando sobre a realidade material e sobre a realidade espiritual. Ou seja, agora ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que sofrer a um determinado momento para retornar novamente a uma certa, um gozo divino, para retornar a sentir a contemplação, a sentir a consolação. Então, em determinado momento, isso são fases, às vezes, isso são três fases, né? Havia purgativa, desculpa, a primeira havia a
Não, tá certo. Purgativa. Primeiro havia, desculpa, via purgativa, via iluminativa e via unitiva. São Pronto. essas três vezes. Então, primeiro vai ter um momento que o nosso Senhor ele vai nos dar uma consolação enorme para que a gente deseje amá-lo. Assim, mas da mesma forma, olha, a gente às vezes também quer comer porque a gente sabe que o gosto daquilo ali é gostoso. Mas se a gente sempre comer apenas pelo gosto, apenas para saciar a parte mais egoísta, por assim dizer, essa comida vai se desordenar e a gente vai passar mal, a gente vai perder toda a nossa capacidade de ação. Você não vai ter mais tanta força quanto antes, você não vai ter tanta disposição. O outro não tem tanta disposição. Desculpa, Yuri. Mas acontece assim também na própria vida espiritual. Ou seja, a pessoa que está ali recebendo a consolação, na primeira fase, ela está em um momento de plena felicidade. Tá? Só que, só que Deus não vai se satisfazer, apesar dela poder se salvar assim, Deus não vai se satisfazer em dar apenas isso a ela. Ela precisa não apenas receber o gosto, mas sentir a necessidade dele. Sentir que aquela necessidade não é algo que está dentro do desejo dela. É algo que é maior do que o próprio desejo dela. Então, ele às vezes fecha essa graça no sentido da consolação. Ele vai parar de dar aquela alegria espiritual, aquela vontade de rezar, aquela vontade de dar uma esmola, aquela vontade de fazer um jejum. Ele vai tirar a facilidade que nós temos de desejar isso, para que nós percebamos a dor que é se tentar desejar isso por nós mesmos. E assim a gente percebe o quanto a gente precisa ainda mais de Deus. Só uma coisa, Cruz, esse tirar, tá? E aí vai entrar no ponto essencial da live. Quando eu fiz o anúncio da live, eu falei, olha, tem alguns conhecimentos que são essenciais para você entender. A gente está falando do mal, mas, por exemplo, a gente tem que falar antes de ordem, liberdade, livre-arbítrio, né, etc. Então, esse já é um primeiro ponto, tá? Quando o Cruz fala assim, tirar, não é que Deus se ausenta de fato, mas é o seguinte, é que Deus, ele como Senhor do universo e como detentor de toda a criação, tá? Ele sustenta a criação no ser. O que isso quer dizer? A gente falou várias vezes desse termo essa semana, da criação ex nihilo, ou seja, a criação do nada. Então, nada existia, absolutamente nada, né? Alguém até vai perguntar assim pra gente assim no direct, como assim eu não consigo conceber racionalmente a criação do nada? Eu falei, tá bom, tenta pensar no nada aí na sua cabeça, entendeu? Você não consegue, entendeu? O nada é inconcebível pra gente, porque a gente está inserido no ser. A gente não consegue visualizar racionalmente essa criação por conta disso. A gente não sabe como é que Deus faz isso. A gente sabe que ele fez, mas a gente sabe que ele fez por analogia, porque a gente está vivo dentro do ser. A gente tem uma existência. A gente vai peraí, tem uma existência de um negócio aqui, plástico, entendeu? Mas plástico não faz nada. Mas peraí, tem uma existência de uns negócios ali, tipo planta, árvore, entendeu? É um negócio completamente diferente do plástico. Embora seja um pouco semelhante, né? Os dois existem, mas a planta ela tem um certo movimento próprio, né? Mas peraí, tem um bichinho ali junto da planta, tem um cachorro mijando na árvore. Pera, a árvore não consegue mijar no cachorro ou se movimentar. Então o movimento do cachorro é diferente do movimento da árvore, né? E aí você vai graduando a criação que Deus fez, certo? Tem uma questão muito incrível, tá? Que muito católico tradicionalista, que gosta de pagar, que leu, estudou, não sei o que, não sei aquilo outro, gosta de falar, é sobre a questão da paternidade divina. Porque a gente fala o seguinte, olha, Deus, ele nos torna pai através do batismo, certo? Mas e da criação? Deus é pai também, né? E aí, será que Deus é pai do pessoal que não é batizado? Em certo sentido, qual é a resposta que São Tomás de Aquino dá? Sim. Por quê? Porque há níveis de paternidade, tá? Então a gente pode dizer que Deus é pai da criação, certo?
No mesmo sentido que a gente diz que Santos Dumont é pai da aviação, do aviador, do avião, na verdade, né? É pai do avião, né? Não que a esposa dele deu à luz ao mundo motor, não é isso, entendeu? É simples, simples. Ele pegou com a sua noção, com a sua inteligência, deu uma certa forma a algo que tem uma certa característica própria, que é o avião. Só que Deus, ele é mais pai ainda da criação, porque ele não deu só uma forma própria. Ele não pegou uma matéria e movimentou para que aquilo virasse o que ele queria. Não é uma massinha de modelar. Deus não criou as coisas com uma massinha de modelar. Deus pegou as coisas do nada e deu a existência. Fez com que surgisse o ser nelas. E aí cada coisa vai ter uma gradação de ser diferente. Então Deus, como ele é detentor dessa criação, como ele está sustentando tudo, ele pode agir e atuar nela como ele quiser, nos diversos níveis que ele quiser. Se Deus quiser agir por meio de um animal, ele vai fazer. Ele vai agir. Ele vai agir no nível inferior, mas ele pode fazer. Então, quando Cruz diz, Deus se retirou, o que ele está querendo dizer? Olha, Deus estava agindo num ponto específico da sua alma, que é um ponto inferior ao que te torna semelhante a Deus, que é o Espírito. Ele estava agindo no sensitivo, na sensibilidade sua. Ele estava tornando a sua sensibilidade para as coisas espirituais de forma mais agradável, tá? Isso não quer dizer que essas coisas deixam de ser agradáveis quando faz isso. Somente que você não vai mais perceber isso pelo sentido. Agora vai ser necessário um outro esforço. Você vai ter que subir no novo patamar da sua alma, certo? Então, é mais ou menos isso. E aí vem a noção de quê? De ordem. O que é ordem? A gente pensa em ordem só quando é uma questão de imperativa, né? Mas, ou então lei, a gente pensa na lei escrita, meramente escrita, né? A gente não pensa na ordem como algo que existe, tá? Quando Deus faz a criação e tem essa ordem, essa gradação que eu falei aqui agora, de um ser para outro, para outro, para outro, é sinal de que a criação ela não é feita de forma aleatória. Deus não faz surgir as coisas do ser, do nada, de forma como ele joga várias peças de dominó no baralho, ou no tabuleiro, e a sorte está lançada. Não é isso. Ele faz cada coisa pensada, cada coisa planejada, segundo as suas finalidades específicas. Entende? Então, para essa ordem, para cada nível do ser, para cada nível do ser, da existência, vai haver uma ordem própria. Por isso que, por exemplo, tá? Você pode ter grandes diferenças dentro da mesma ordem, do mesmo nível. Como, por exemplo, as pessoas ficam perguntando, mas por que tem... se for um casal, como é que a gente tem pessoas com várias etnias? Porque é simples. É simples. Deus criou uma ordem para o ser humano específica, mas pode haver dentro dela várias variações próprias para a ação. Senão nunca nasceria gente não vem com defeito genético, com questão de falta de um braço, de um sentido, né? Estéreo, a gente tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que nasceram sem a capacidade de dar filhos, e dar filhos é uma das coisas que Deus ordena para o homem. Então, o que acontece? Cada nível do ser vai ter uma ordem diferente, né? Por isso que cada planta você vai ter que colocar de uma forma. Tem planta que precisa de muito sol, outras de pouco sol, outras daquilo outro, né? Ou seja, é próprio da criação isso. Então, a ordem, ela tem vários níveis, certo? Você está acompanhando. Então, ela vai ter um nível natural, vai ter o nível do ser mesmo, da existência. O movimento das estrelas, o movimento do sol que vai de um ponto para outro, a lua que vai girando assim, 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 assado, a terra, enfim. Tem uma ordem no ser, tem uma ordem na natureza das plantas, tem uma ordem dentro dos animais. Então, você tem os animais que são para caçar, os que são para comer, e etc. E no homem vai haver uma ordem que as outras estão contidas nele, de forma inferior, mas haverá uma ordem principal, uma ordem própria do espírito, uma ordem a qual ele deve seguir, que é próprio da sua vocação à eternidade, que é a ordem moral, a ordem natural. É a ordem de ser e se tornar semelhante ao Criador. Né? Pode falar, Cruz. Uma dessas coisas que você falou, que eu acho que é outra coisa que fica muito na cabeça das pessoas e é bom resolver. O pessoal fica se perguntando, mas tipo, Deus sabia? Deus sabia que Adão ia pecar? Deus sabia que Lúcifer ia pecar? E por que ele criou? Isso aí está sendo discutido, para vocês terem uma ideia, desde o tempo de Agostinho. Agostinho já botou nos comentários ao Gênesis dele justamente essas questões.
Só que, primeiro, é algo que tem que ser dito para começar. É absurdo pensar que Deus não sabia. Isso seria dizer que Deus está contido no tempo e precisa que as coisas aconteçam, as coisas que ele criou aconteçam, para que para ele ser surpreso, surpreendido por algum conhecimento. Não. Deus, ele é imutável. Todo o conhecimento possível já está nele, inclusive aquele que vai ser concretizado. Ele já sabia que o diabo ia atacar. E por que criou do mesmo jeito? Olha, ele criou o diabo bom, mas ele escolheu, o diabo escolheu. E Deus sabia que, olha, se eu quiser criar entidades desse tipo, todas vão ter alguma possibilidade de atacarem. E a única forma de eu impedir isso seria forçando elas, mas não é assim que eu quero. Eu quero que elas sejam capazes de amar. Para isso, algumas necessariamente acabariam por não amar. Tem que haver essa liberdade. E é a mesma coisa com um homem. Só que o homem, ele já tinha uma liberdade que foi o que a gente comentou na live sobre a morte. Porque ele pode ter essa rejeição a Deus no momento e ele vai depois mudando isso. Ele vai se limpando deste problema. Só que Deus, ele não vê do início, olha, Adão vai pecar, então eu vou tentar ajustar. Opa, alguém vai caminhar ali, ele sai correndo para tentar levar de volta para o caminho certo. Ele não vê, opa, caindo, vai matar Abel. Ele disse, será que eu chego a tempo de salvar? A coisa não acontece assim. Mas ele já sabe todos os acontecimentos de forma anterior. E para o nosso bem, ele já orientou a graça em pessoas especiais. Ele já suscita, por exemplo, um Padre Pio em uma geração, ou uma Madre Teresa, uma Santa dos Povos. Ou ele suscita um Santo Agostinho. Ou ainda mais clássico, São Tomás de Aquino e São Francisco na época dos cátaros. Ele suscita esses santos que contrariam a sociedade, os erros daquela sociedade, e que já vão reconduzindo. Nem sempre tem que ser santo, mas às vezes grandes pessoas, ou no nosso caso aqui da história católica, então os canalhas que estão tentando fazer o bem. No tempo de tanto canalha tentando fazer o mal, pelo menos ele está tentando fazer essa parte. Um ladozinho melhor. Ah, e ele já prevê tudo isso, tá? Se a gente fosse. Mas aí tá o ponto. Na nossa visão, a gente necessariamente estamos presos no tempo. Então a gente precisa estar sempre resgatando essa visão, incorporar ela na nossa cabeça. Incorporar a visão do mundo, como Deus quis que ele fosse, como ele vai organizando, como ele vai agindo nessa história, como ele vai agindo na nossa vida, para que essa experiência, que a gente sabe no fundo que é uma heresia, mas que quando a experiência ela nos aparece como algo muito sincero, ela seja mais facilmente combatida. Todo o nosso ponto em estar batendo aqui em uma parte que parece muito doutrinária é esse. A gente precisa estar com a mente limpa dessas justificações. Porque essas justificações parecem coisas bobas, mas é como se estivesse jogando lama na alma. Essa lama vai te impedir de se salvar? Não, você vai na confissão, você vai estudando, você vai tentando se aprofundar, frequentando os sacramentos, fazendo atos de piedade. Isso aí tudo vai ser pago. Mas essa lama, ela vai corroendo a sua forma de ver as coisas. E ela pode ir justificando, criando uma raiz de justificação do pecado. A estratégia do diabo está aí. E nessa Exatamente. estratégia, o que ele quer? Ele quer impedir o teu crescimento na santidade. Porque se ele tiver espaço suficiente, ele vai te afastar da fé. Ou vai te afastar de uma experiência sincera da fé. Vai te fazer um religioso que está indo lá apenas por costume, porque você acha que é correto.
E aí, Cruz, vai entrar o segundo ponto. A gente falou da ordem aqui. Eu expliquei mais ou menos a ordem. E Deus criou e deu origem a uma ordem divina, tá? Não que as coisas em si são divinas, mas que as coisas operam, as coisas agem, tá? De uma certa forma a qual ele predeterminou, a qual ele determinou que fosse dessa forma assim. Não por lei, não por decreto, mas pela sua própria natureza. Então, por que que o homem tem duas pernas e não é igual a um cavalo, com quatro patas? Né? Porque na raiz do homem era necessário que ele fosse assim, por x, 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 y motivo. Pronto. Entende? Então, nas coisas em si, cada coisa possui uma raiz própria, uma razão de ser, certo? E no homem, tá? No homem, também nos anjos, né? Por que que o homem tem isso? Porque o homem herda para si uma característica espiritual superior à dos anjos. A característica espiritual é, de certa forma em si, a possibilidade de estar livre de conceber, de perceber que que fora desse mundo que o homem está fechado, material, cronológico, existe algo para além dele. Então, o animal não consegue perceber que há um tempo para além da que você está fazendo agora. Por isso que você consegue marcar um compromisso com seu amigo. Por isso que você consegue relembrar da sua infância. Por isso que a história é importante para você. Porque você precisa rememorar e saber que eu estou inserido dentro de um tempo, dentro de uma situação, tá? E essa situação que eu estou inserido agora não surgiu do nada. Tá? Ela veio de um outro ponto, de um outro momento e me colocou nesse instante da história, nesse momento da história. Não no mundo da Idade Média ou da Antiguidade, mas aqui agora, 2021, do século 21 também. Então, você tem essa concepção, a característica espiritual do homem, que também é do anjo, dá a você essa possibilidade de conceber coisas superiores, tá? O homem, quando ele foi criado inicialmente, ele já tinha essa sintonia direta com a criação. Ele já sabia. E aí foi uma outra grande pergunta, que o pessoal, uma resposta que o pessoal ficava dando para a questão do problema de Adão. Deus queria testar, né? Ou então que a árvore do conhecimento do bem e do mal era somente a questão de, como é, meu Deus? De saber o que é o bem e o mal, etc. E tal. Não, o homem já sabia o que era o bem e o mal. Ele já cuidava do jardim. É o A quê? maioria das pessoas falou que é conhecimento. Tipo, Não, você acha que não. Adão e Eva obter conhecimento era ruim? Vocês acham que o mundo foi criado ruim, que saber sobre ele é ruim? O que é que vocês têm na cabeça, bicho? Não, mas ainda, vem cá, você não consegue nomear alguma coisa sem conhecê-la, né? Você precisa ter algum conhecimento da natureza dela para dar nome a ela. O que é que Deus manda para Adão de forma imediata, direta? Nomeia os animais, né? Dá nome aos animais. Para Adão nomear os animais, ele precisou conhecer o que cada um, conhecer qual é a função de cada um dentro da ordem divina. Ele conseguia fazer isso porque Adão, para você ver como o conhecimento não tinha nada de mal, muito pelo contrário. Adão tinha um conhecimento muito superior ao nosso. Adão tinha a capacidade de diretamente adentrar nos desígnios da criação, né? De conversar com Deus facilmente, tranquilamente. Quem já fez a experiência de uma oração aqui, sabe o quão difícil é você conseguir falar com Deus, quem dirá ouvi-lo. E Adão conseguia isso tranquilamente. Isso é uma espécie de conhecimento também. Então, não tem como você ter essa percepção disso. Certo? Mas o conhecimento, entre aspas, que se fala, conhecimento do bem e do mal, como a gente bem respondeu, era uma espécie de decisão. Adão estava tomando para si uma decisão, tá? Do que agora eu não preciso mais estar ligado à condição e à natureza divina, né? Eu tenho por mim mesmo a possibilidade de definir o que vai ser bom e o que vai ser mal. Só que é o seguinte, quando Adão faz isso, ele desestrutura a ordem da própria criação, a qual ele estava inserido. E quando ele faz isso, ele desestrutura a si mesmo. Então fica confuso mais ainda de entender o que é o bem e o que é o mal. Certo?
Se ele vai arbitrar o que é o bem e o que é o mal a partir de agora, e ele está confuso com relação a isso, é óbvio que vai ter algumas coisas que ele vai escolher achando que é bem, mas que na verdade não é mal. Ou mas que na verdade é mal. E vai escolher outras achando que é mal, mas na verdade é bem. Ou vai causar uma confusão entre as duas coisas, como a gente falou no começo da live. Mas, Isso que eu estou falando aqui agora é uma coisa chamada livre-arbítrio. Claro, Adão já tinha esse livre-arbítrio, senão ele não poderia ter escolhido pela desobedecer a Deus, né? Ele já tinha, o arbítrio é o quê? É a capacidade de escolha. É a pesa. É tipo aquela balança que você bota o peso de um lado e vai para o outro. Você vai vendo o que é que pesa mais ou não para tomar uma decisão. Para Adão isso era mais fácil, porque ele tinha o conhecimento intuitivo, direto da própria criação. Quando ele cai, isso se confunde. E aí o sentimento dele, ele acha que é razão, a razão ele acha que é sentimento, né? A inteligência se torna serva da razão, da vontade. O que ele quer não é... Ou seja, aquela ordem divina, né? É como se Adão fosse assim, tivesse uma sinfonia tocando, né? Lá com todos os instrumentos, violino, etc. E Adão chegasse lá com um tambor, um pandeiro, tocando, bagunçando a ordem de toda a música, de toda a composição. Então, em certo modo, em certo sentido, né? Essa é a opção, a escolha pelo mal. Você vê que, isso. essencialmente, ele não está escolhendo o mal por si mesmo, tá? São poucas as pessoas que têm essa condição, porque só o demônio consegue fazer isso. Só o demônio ele consegue ter esse nível. E aí vem um ponto também para a gente avaliar, até para a gente lidar com os outros e com as situações. 99% do mal que as pessoas fazem consigo ou com os outros é muito mais um erro de inteligência do que uma opção, uma escolha, uma obstinação no mal. São poucas as pessoas que estão tão inebriadas, tá, pela decisão do próprio demônio, a ponto de, não, isso aqui tem que ser dessa forma, assim, assim, aquilo outro, né, e ponto, e não consegue perceber, tá, não consegue perceber que a ordem divina, o ordenamento divino, tá, está fora dele. E ele precisa perceber esse ordenamento. Ele precisa compreendê-lo antes de tomar uma decisão, antes de tomar uma ação. E o homem obstinado do mal não consegue fazer. Só para eu encerrar e o Cruz falar, teve um seguidor que perguntou aqui hoje, mas vem cá, essa decisão de Adão comer o fruto da árvore não seria algo semelhante, algo igual, né, ao que o demônio fez no não servirei? Eu falei, mais ou menos. Claro, os dois são uma coisa de desobediência ali, tá? Mas a obstinação, a escolha pelo mal, né, é muito mais profunda no caso do demônio do que no do homem. Porque o homem, como eu falei, ele é uma ponte entre dois mundos. O anjo não, ele é um espírito livre. Um espírito livre, cara, a inteligência do espírito livre é quase como que a inteligência de Deus. Não é a mesma, mas é quase como isso, né? Ele não tem muitas dificuldades para compreender aquilo ou não. Como é que o demônio tenta Eva e Adão? Como é que ele tenta os dois? Ele joga uma dúvida, né? Se a Eva e Adão fossem anjos, aquela dúvida nunca teria margem para existir. Mas ele joga uma dúvida, faz eles raciocinarem por outra perspectiva que eles não tinham vislumbrado anteriormente. Entende? Então, essa complexidade do homem, essa união do homem de ser uma ponte entre os dois mundos, que é o mundo físico, material, e o mundo eterno e imortal, que ele recebe o sopro de Deus, por isso que vem o barro e o sopro. Essa ponte é o que meio que alivia, digamos assim, a obstinação dos homens, tá, quanto à prática do mal. Agora, é claro, há sempre a possibilidade do homem se prostituir para a ação do demônio. Há inúmeros exemplos na história disso, tá? Se você for pegar, tem um livro, o Cruz já leu esse livro, é o A Fé Revolucionária, do James Billington. Ele faz um estudo histórico dos revolucionários franceses. E você vê a vida daquelas pessoas que estavam ali falando em grandes ideais, né? E você vê que não era só uma questão de grandes ideais, elas não estavam como um homem comum, confuso, né? Que não entende, por que eu deveria casar com a minha namorada antes de ter alguma relação com ela? Esse cara, geralmente, ele é só
vítima da própria cultura. Claro, ele tem um processo de escolha, ele não é só um bonzinho, não. Mas há elementos de confusão e auto-engano presentes ali na vida dele, que torna essa escolha para o mal mais fácil, mais capaz. Mas há homens que se obstinam tanto no mal, que eles mascaram, eles criam uma neurose tão grande, como no caso dos revolucionários que diziam que estavam lutando por um mundo justo, ideal, igualitário, né? Mas na verdade, a própria vida deles gritavam para a quantidade de atrocidades que eles faziam, né? Que esses aí sim, eles estão obstinados, são os famosos gênios do mal, né? Não são meras pessoas enganadas, desenganadas ou pessoas que se deixaram levar por alguns vícios humanos, etc, né? Mas pode falar, Cruz, você quer falar bastante coisa. Ah, não, na verdade, a gente tem aqui já uma hora de live. Não, são 55 minutos. Estou com um reloginho aqui do Instagram. Então, para a gente entender esse conteúdo, você vê que a gente teve que começar o assunto por um lado bastante experiencial. Ou seja, puxar da nossa experiência. Qual é o mal que a gente encontra? O que é que isso tem a ver com aquela doutrina que a gente estava falando, né? Bom, mas isso é um remédio para um momento. Se a gente perde qual é a origem disso, como uma memória que foi por luta sobreviveu para chegar até nós, a gente não vai realmente viver no mundo que Deus quer e ter uma resposta para o mal como é esperado de nós. Ou seja, a gente tem ali a criação e a cada momento da criação Deus fala, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E aquilo ali é a completude das obras de Deus. Ou seja, Deus não criou nada ruim. Mas a gente olha para aquelas mesmas coisas e a gente tem várias experiências de mal naquelas coisas. Ou seja, não é só a narrativa da queda, é a narrativa das quedas, queda do homem e queda de Lúcifer, que a gente está com um problema para puxar para nossa vida. É a própria experiência anterior que a gente perdeu. A gente precisa dar uma resgatada nisso. A gente precisa, saber olhar de novo. Peraí, o que é esse ser bom no mundo? Por que tem essa impressão de que isso é mal? Entende? Porque sem essa parte inicial, a gente não vai entender se é a queda. Como é que você vai dizer, por exemplo, que a árvore do conhecimento do bem e do mal era mal? Pô, se for mal, por que tá ali no meio do paraíso? Foi Deus que criou tudo aquilo ali. O pessoal não consegue conectar nem isso, mano. Mas essa primeira parte é o primeiro módulo do curso que a gente está fazendo aqui pela página. A A segunda. parte da criação que vai culminar com Ah, o tá. A paraíso. primeira. No segundo módulo, sinceramente, eu achei que até onde eu sabia, esse problema do mal era um pouco mais fácil do que o do católico entender, na minha cabeça. Então, eu planejava passar isso rapidamente, tá? Eu planejava passar isso bem rapidamente sobre a origem de Satanás, o que ele estava fazendo ali no paraíso, o significado daquilo ali, o que era a árvore do conhecimento mal. Eu queria, cara, falar da forma mais necessária e trazer outras informações também sobre esse assunto que são muito relevantes. Qual é a posição do homem depois da queda? Qual é a descendência de Adão e Eva? Tá? Mas, como quem faz o curso, na verdade, é vocês. Então, quando vocês mostrarem esse problema, eu falei assim, não, eu vou dobrar o tamanho desse segundo módulo. Eu vou entrar em detalhes sobre esse negócio, mas é um conteúdo que não dá para ficar sem. A gente sabe que tem todo mundo na página que tem condição de comprar o curso. Mesmo dando para dividir em 12 vezes. Já ficar, sei lá, R$ 15, menos R$ 15 para 6 meses de muita aula. Mas, bom, tem pessoas que já estão com muito curso, enfim. Talvez achem uma oportunidade depois. Mas eu decidi ampliar isso, porque, bom, a gente fez a live aqui, ajudou algumas pessoas, mas quem quiser se aprofundar e resolver esse problema, ficar muito mais claro na cabeça,
eu vou. Vocês podem assistir esse módulo aqui, isso está muito completo. A origem de Satanás, qual é a relação como é a existência dos anjos, por que eles têm essa capacidade para a queda, qual é a relação do anjo com a decisão pelo mal, como é que isso acontece, por que Deus, depois disso, permite que ele vá para o paraíso. E, bom, todo essa odisseia, por assim dizer, né? O nome mais exato seria mais por Teodiceia. É. Ah, vai estar explicado aí no segundo módulo, e isso com todas as consequências dele. E o Yuri até um momento falou aqui sobre a questão até cultural mesmo. Que, enfim, Babel, gente. Esse negócio nasce em Babel. Mas, bom, o link do curso vai estar na bio. E pro pessoal que está assistindo aqui na live, eu criei um cupom de desconto de 10%. Para dar uma ajudada para não ter desculpa. É muito conteúdo. Vocês vão poder olhar depois nos posts. Assim, 7 dias de garantia. Sem contar, Cruz, olha, uma coisa importante, tá? Você que está assistindo a live. Beleza, você assistiu aqui a live, massa, ficou com a gente aqui até o final. Agradecemos muito por isso. Mas, vai chegar amanhã, você vai acordar, todo o conteúdo que você ouviu vai embora. Então não tem elementos de fixação dele. A não ser que você crie uma rotina que você se propõe a todo dia ouvir essa live. Aí eu acho que se você ouvir lá por uns 10 vezes, mais ou menos, você consegue memorizar. Eu digo por experiência própria. Eu já fiz isso com algumas lives que eu queria ouvir muito e queria que aquele conhecimento eu armazenasse bem. Mas não tem como você fazer isso sempre, né? Então, por essa razão também, o próprio Cruz está fazendo um caderno. Vai ter todo módulo, são 6 módulos. Cada módulo vai ter um caderno específico com o conteúdo do curso, mais exercícios e as dúvidas. Rola uma aula para tirar dúvidas, não é isso? No final de todo mês. Se o pessoal pedir, é claro. Né? Ao final do mês vai ter uma aula só para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem ao longo do curso. Vocês vão poder mandar dúvidas, seja na área de membros, seja pelo chat, às vezes do Instagram. Surgiu depois que você já está fora da aula, você manda no chat do Instagram, acontece. Manda por e-mail, antes reúne isso aí e faz uma aula ao final de todo mês, a cada módulo, para tirar todas essas dúvidas, que é algo que eu não quero que sobre. E também pela própria estrutura do curso. Eu estou conseguindo raciocínio ao longo até dos 6 módulos, e nesse raciocínio, muitas vezes, não dá para ficar destrinchando cada versículo. Eu quero dar o raciocínio principal por trás de todo do caminho que a gente está seguindo. Então, as perguntas de vocês vão ajudar a retornar aos pontos que foram menos trabalhados e abrir aquilo ali. Por exemplo, eu não entendi muito bem o que são os Néfis. Né? Eu faço uma aula com um pouco mais de detalhe, com todas as teorias. E dentro ali ao final do curso. Além disso, fala o cupom depois. Deixa eu já botar aqui o cupom, como vocês podem ver aí no chat. Salvem logo, deem print. O mal não existe sem tio. O mal não existe. Bom, e é isso. A melhor parte para vocês que estão aqui com a gente agora é que esse cupom de desconto de 10%, ele vai aplicar na promoção que já está por 50%. Que é algo que a gente não estava falando muito, na verdade. Porque cada aula bônus que vocês vão receber do curso, que vão ser pelo menos 7, para quem quiser ter acesso a elas depois, vai ficar por 20. Quem não for do curso vai ter que pagar pelo menos 20 reais nessas aulas extras. E vai ser uma aula de aprofundamento mesmo. A gente vai ver simbologia da Bíblia, hierarquia celeste, a gente vai ver o homem na eternidade, estudando ali qual é os destinos do homem, que já é uma outra questão, onde a gente vai aprofundar a questão do mal. E vai ser muito assunto que a gente vai dar uma estudada. A gente vai olhar nesses 6 meses, vocês vão sair com conteúdo realmente completo. O link vai estar na bio. E se tiverem alguma dúvida sobre o curso, vocês podem mandar aqui no chat. Tem algum comentário? Eu não. Eu não tenho mais comentário. Só se a galera tiver alguma dúvida de alguma coisa que eu falei, que você falou, e quiser que a gente mate aqui. Mas não tenho mais comentário nenhum, não.
É isso, galera. Se tiverem dúvida, seja sobre a live, seja sobre o curso, vamos dar aqui um tempinho para vocês mandarem. Obrigadão, Renata. Renata agradeceu aí, Obrigado, falando irmão. que a live é excelente. Muito obrigado. Tira um Realmente passou por print, ó. muita Você que coisa. está aqui agora, você não fez isso no começo da live, faz depois que acabar a live. Tira um print agora da gente, tá? Aqui nessa live. E fala, gente, live sensacional no História Católica, vão lá e tal, e tudo mais. Chama essa galera pra lá, tá? Pra vir aqui, pra poder movimentar. Vocês sabem que o Instagram, ele bota muita barreira em perfis católicos, né? Perfis católicos, conservadores, ele reduz engajamento, reduz notificação, ele não coloca notificação da live para vocês, né? Então, vocês são nosso braço, vocês são nossos braços, nossas pernas, né? Nós conseguimos ir até onde vocês querem que a gente vá, né? Porque pelo Instagram a gente não consegue nada, né? Mas só com vocês. Então, façam isso depois, tira um print aqui dessa live, chame a galera lá, marque a página, a gente reposta o seu perfil sem problema nenhum, né? Mas é importante que esse conteúdo chegue, né? A gente fez uma enquete, foram 200 e poucas pessoas, cara, acho que foram quase 400 Opa! posts. A de hoje? O quê? Não, não, não. A do Ah, mal. A do mal foram 200 e poucas pessoas na época respondendo, né, que o mal existiria, sendo que tinha umas 400, ou seja, mais da metade do público que respondeu. Mais da metade. E de um valor muito alto. Porque se fosse assim, e falando quatro nisso, pessoas responderam que o mal existe, sendo que tinham 8 na live, não responderam, tudo bem, é um espaço amostral muito pouco, entendeu? Muito curto, mas 400 pessoas e mais de 200 marcam isso, isso é ruim. e na enquete de hoje, você lembrou bem, Yuri? Temos duas questões aqui para a enquete de hoje. Olha, na enquete de hoje a gente conversou com algumas questões básicas ali sobre o Gênesis, né? Muita gente sabe, uma ou outra tinha uma curiosidade, como por exemplo, qual é a nação que descende de tal filho de Noé. Isso aí muita gente esquece mesmo. Ajuda na nossa compreensão histórica, mas muita gente esquece. Mas a gente terminou a enquete perguntando uma coisa bem simples: qual é o primeiro livro da Revelação? Não, não foi isso não. Foi com a primeira revelação. Mas de certa forma deu o mesmo, em linguagem simbólica. E é isso que vai ficar mais claro no post de hoje. Hum. Então fiquem atentos pro post de hoje, porque vocês vão perceber isso. Vocês não vão acreditar na quantidade de gente que errou. Se vocês não viram os stories dele, tem muita gente ali que não conseguiu pegar. E que essa revelação já vai estar por vir. Outra notícia boa, muito feliz. Nós decidimos liberar, vai ter no canal da nossa página, uma aula sobre economia divina, que é algo que muita gente estava precisando. E como a gente decidiu ter uma surpresinha aí para quem se inscreveu na Semana do Gênesis, a gente decidiu liberar essa para todo mundo, que era um dos prêmios, Uhum. né? Então, essa aula já está disponível, uma aula ali sobre economia divina e uma introdução ao estudo do Gênesis. Eu vou contar, inclusive, muitas das dificuldades que há em estudar o Gênesis. Eu vou explicar coisa que ninguém sabe, que é um dos princípios de avaliar a sentença extra ecclesia nulla salum. Ninguém sabe estudar esse negócio, ninguém sabe falar sobre esse negócio, ou dá uma abertura enorme, ou fecha para o conceito mesquinho de igreja que possui na cabeça. Então, esse já vai ser um problema que vai estar resolvido lá. E, bom, a gente está aqui com muita notícia boa, muita novidade, muito conteúdo bom chegando. Lembre do cupom, retirem os seus prints antes que a gente feche a live. E bom, Yuri, todo mundo que acompanhou aqui, muito obrigado. Nós agradecemos. Tira o print. Enfim, até mais, pessoal. Boa noite aí a todos vocês. Abração e fiquem com Deus. Abração, moçadas. Tchau, tchau.